2019, com a finalidade de apurar ausência de planejamento, impactos da judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, agente federal Danilo Balas, nobre deputada Beth Saão, nobre deputado Carlos César, nobre deputado Tiago Auríquio, nobre deputado Alex de Madureira e esse deputado na presidência. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Carlos César. Requeiro a dispensa da leitura da ata. É regimental o pedido de Vossa Excelência, está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a nobre deputada Beth Saão. Não, para ver quando que nós vamos agendar a data para ir lá na FURP de Guarulhos. Acho que foi aprovado o requerimento, né? Foi aprovado. Né? E para a gente poder se organizar um pouco, ver se vai ser em dias nas terças, que é onde nós fazemos a reunião aqui, só que faremos lá, para ouvir os trabalhadores, ou uma outra data da semana, só para a gente poder, porque eles já foram comunicados, e o próprio superintendente também. Então está à disposição. Acho que a maioria que foi lá lembra daquele anfiteatro que a gente entrou. Correto. Então, eles estão sugerindo que a gente possa realizar ali a reunião. A reunião. Então, agora precisa ver a data que seja conveniente para todos aqui. Fazemos oitiva e logo em seguida a gente se reúne para que a reunião aconteça. Claro, é importante ouvir lá os funcionários, sem dúvida nenhuma, a proposta da nobre deputada Beth Saão, aprovada na reunião passada, a nobre deputada Alex. Poderíamos terminar a reunião aqui, Beth? Uma sugestão. Aí, terminando a reunião, a gente senta nós aqui e decidimos uma data. A assessoria já vai ver na agenda, né? Já vê junto e já decide já de uma vez. Exato. Bom, dando sequência, o item 1 da pauta é a apreciação dos requerimentos constantes do item 1 e item número 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Alex. Queria pedir vistas do item número 2. É regimental a solicitação de Vossa Excelência, fica concedida as vistas do item número 2 da pauta, requerimento da nobre deputada Beth Saão, de número 35, ao nobre deputado Alex de Madureira, pelo tempo regimental. Item número 1. Requerimento datado de 6 de setembro de 2019, da nobre deputada Beth Saão e outros. Requerimento de número 34, requer seja convocado para comparecer a esta CPI o Dr. Marcelo Bendrone, promotor de justiça, integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, o GEDEC, do Ministério Público do Estado de São Paulo, para, em reunião reservada, contribuir com informações sobre o processamento do PIC número 25/2017. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nome do deputado, agente federal Danilo. Sugiro aqui um pedido de esclarecimentos por escrito, ao invés da convocação, como sugere a nobre deputada Beth Saão. Veja bem, várias pessoas se referem. A outra pessoa que veio aqui na semana passada, que veio com liminar, inclusive para ficar em silêncio, ele relata que ele fez há várias delações que foram feitas lá. Eu acho que é importantíssimo nós termos o conteúdo disso. Acho que nada nos garante, com todo respeito ao promotor, que tudo que a gente sugerir por escrito virá. Tudo que aquilo que nós estamos esperando virá. Diferentemente da presença dele aqui. Eu acho que a presença dele aqui pode dar elementos para nós muito mais enriquecedores para os nossos relatórios e para as nossas conclusões do que se a gente tiver aí um relatório, sabe Deus, de quantas e quantas páginas, uma vez que nós estamos caminhando para a conclusão desse processo. Agora,
A presença é sempre a presença, é sempre diferente do que se mandar por escrito. O mesmo eu digo também da vistas que foi vistas é legítima, é regimental, mas é a mesma coisa. Quer dizer, a gente vai tocar isso para frente. Nós já estamos hoje no dia 10 de setembro e a CPI não sei até quando vai. Quantas sessões nós teremos mais? Mais 4, mais 5? Depois nós temos que fazer o intervalo para podermos elaborar as nossas subrelatorias. E aí, posteriormente, aprová-las ou não. Mas, enfim, é a minha sugestão apenas que acho que podemos até discutir a convocação por convite. Né? É isso que eu estou pedindo. Mas eu acho que a presença afinal de contas, ele que conduziu todas essas investigações. Quer dizer, nós não vamos falar com a pessoa que eu considero mais importante desse processo, porque ele tem as informações. Então, aqui na CPI, a portas fechadas, ele pode muito bem abrir isso para nós. Acho que a gente não tem por que ter nenhum receio da presença dele aqui. Não é nenhum receio. Não. Esclareço que é só questão para manter um padrão de não convocar a autoridade que preside a investigação, né, e ter qualquer problema quanto a essa investigação. Só é um posicionamento... Mas um convite, você toparia? Se a gente mudasse de convocação para convite? Porque às vezes ele pode vir, pode ficar sensível ao nosso convite e vir. Né? Porque o convite também ele fica livre para vir ou não, né? Eu sou favorável ao pedido de esclarecimentos. Pode ser por escrito. Pode ser feito, se caso transformado em convite ou requerimento aprovado da forma que está, é fazer uma reunião aqui na Assembleia Secreta fechada ou uma reunião lá no gabinete dele com os membros da CPI, continue em discussão. Então, na sugestão dele, ou aqui ou lá. Pode ser, Balas? Vamos lá. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado. Eu não ia falar nada, mas eu vou falar, viu, Beth? Eu sou contra a reunião secreta, até porque a reunião secreta não funciona. Porque terminamos a reunião aqui semana passada, eu recebi ligação de um jornalista da Folha de São Paulo, sabendo tudo o que tinha acontecido aqui. Então, reunião secreta não funciona, porque alguém fala com a imprensa. Então não adianta. Não, mas nós podemos ir no gabinete. Mas, gente, esses dados, nós temos que ter acesso a eles. Então faz da forma que o Danilo falou. Nós queremos os dados ou queremos a pessoa? As duas coisas. Entendeu? Se é os dados que a gente quer, que a gente precisa, faz da forma que o Danilo falou. Até porque essa investigação não acabou ainda. Não acabou. Você acha por que um juiz deu liminar para o cara ficar em silêncio? Mas então eu acho que não há necessidade, veja bem, da gente preservar o cara. Por que nós temos que preservar o promotor? Ele está no exercício da sua função e uma das tarefas dele também compareceu uma CPI quando essa CPI está instalada. Beth, eu entendo a sua opinião, respeito, mas eu também tenho a minha. Nós não estamos avançando o sinal, entendeu? Nós estamos apenas... Eu respeito a sua opinião, mas como eu disse, eu tenho a minha também. Então, pelo que aconteceu na semana passada, eu já não acredito em reunião secreta. Reunião que tem mais de 2 ou que tem 3 já não é secreta. Porque daí um fala e fala, não, fui eu que falei, não fui eu que falei, não fui eu que falei. Aí não foi ninguém que falou. Aí o cara me liga e pergunta, o senhor confirma que o senhor foi contra tal coisa, assim, assim, assim? Eu falei, não confirmo. A reunião foi secreta. Se você está sabendo de alguma coisa, então não vai ser por mim que você vai saber. Ah, mas o senhor confirma, papapá. Não, olha, deixa eu repetir para você. A reunião foi fechada. Então, se você está sabendo de alguma coisa, não fui eu que falei e não sou eu que vou te dar mais informação. Boa tarde, muito obrigado, tchau. Acabou. Senhores, por que deixar uma sugestão? De repente transforma-se isso em convite, encaminha-se o ofício para lá e a assessoria conversa com a assessoria e a gente verifica a disponibilidade dele de vir aqui ou da gente ir lá.
né? Talvez ele queira também demonstrar o trabalho que ele fez, o importante trabalho que ele fez, a oportunidade dele demonstrar o trabalho que o Ministério Público realiza. Continue em discussão. Da merenda da qual eu participei, não me lembro se o Carlos César teve participação, enquanto não vieram os promotores aqui, fica difícil, quer dizer, eles trouxeram e estava sob sigilo de justiça, mesma coisa. Né? Tiveram pessoas também que vieram aqui, que também vieram com liminar, não se posicionaram. Então, exemplos nós temos fartos nesse sentido. Então, tudo bem, se for para transformar aqui, não tem problema, presidente. Eu topo de pôr convite. E votemos. Nós tivemos a CPI das OS de saúde, esteve aqui o procurador-geral do Ministério Público, promotores, que vieram trazer a sua contribuição. Então, nobre deputada, transforma em convite. Continue em discussão. Havendo mais oradores para discutir, em votação, senhores deputados que concordam... Pela ordem, senhor presidente, pedir verificação de votação. Ordem. Pois não, excelência. Verificação de votação solicitada pelo nobre deputado Alex de Madureira, a votação nominal. Como vota o nobre deputado Alex de Madureira o convite? Voto contra, senhor presidente. Contra. Como vota o nobre deputado agente federal Danilo Bala? Voto contra. Como vota o nobre deputado Carlos César? Voto sim, senhor presidente. Como vota o nobre deputado Tiago Auric? Não vejo problema no convite, então voto sim pelo convite. Como vota a nobre deputada? Voto sim, senhor presidente. Esse deputado também dá o seu voto como sim, então temos 4 votos favoráveis, 2 contrários. Aprovado o requerimento de convite do senhor promotor. Item 2 da discussão é a proposta de revisão do item 4 do nosso cronograma do plano de trabalho da CPI, que foi aprovado em 7 de maio no início. A assessoria fez um balanço, os senhores têm a proposta sob a mesa de vocês, em discussão. Os senhores gostariam que eu fizesse a leitura? Sim, excelência. Se for possível, eu prefiro. Os senhores membros da CPI, proposta de revisão do item 5 do cronograma de trabalho da CPI, aprovado em 7 de maio. Considerando a prorrogação do prazo de funcionamento dessa CPI, em reunião realizada em 18 de junho de 2019, que agora se encerrará em 9 de novembro de 2019, propomos a inclusão do item 4 no cronograma do plano de trabalho da CPI, aprovado em 7 de maio de 2019. O seguinte calendário: setembro de 19, a realização de oitivas de partes ou testemunhas no que diz respeito às denúncias e contratos definidos, a requisição aos órgãos públicos e terceiros de informações preliminares para subsidiar os trabalhos da CPI, deliberação sobre o requerimentos da CPI, a realização de reuniões externas ou diligências, outras atividades deliberadas pela CPI. Do dia 1 ao dia 15 de outubro, e é aí que vem o mais importante, a realização de oitivas de partes ou testemunhas no que diz respeito às denúncias e contratos definidos, a requisição aos órgãos públicos e terceiros de informações preliminares para subsidiar o trabalho da CPI, a deliberação sobre o requerimento da CPI, a realização de reuniões externas ou diligências, exame e sistematização das informações coletadas e outras atividades da CPI. Do dia 18 ao dia 22 de outubro, entra o papel importantíssimo dos nobres deputados, que são subrelatores, que apresentarão um subrelatório do trabalho já sistematizado com tudo aquilo que foi feito entre o dia 1º e o dia 15 de outubro. Então, os nobres subrelatores poderão fazer já uma apresentação do seu subrelatório para que todos tomem conhecimento do trabalho importante que vem realizando. Do dia 25 ao dia 29 de outubro, a apresentação do relatório final pelo relator geral. E
entre 29 de outubro e 6 de novembro, a conclusão, deliberação e votação do parecer final. O que se deu essa nova proposta de trabalho? É porque nós prorrogamos a sessão, a gente tinha, a CPI foi prorrogada, nós tínhamos um planejamento sem a prorrogação, foi prorrogado, a gente precisa acertar esse cronograma. Então, está em discussão esse cronograma de trabalho. Havendo oradores para discutir, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Item número 3. Proceder à oitiva do senhor Walter Brocanello Júnior, gerente-geral da divisão da industrial da FURP, que se faz presente, sempre tem acompanhado, na outra sessão nós não tivemos quórum. Peço a gentileza, senhor Walter Brocanello, postar ao nosso lado direito aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, aproveitando aqui a chegada aqui do nosso amigo, queria perguntar com relação às outras oitivas que ficaram marcadas, as dos secretários que ainda não vieram. Se tem essas datas? Tenho sim, excelência. E vou pedir a assessoria que passe as mãos dos senhores também. Nós temos até que, depois, dentro de uma reunião que ficamos de fazer, logo em seguida aqui, discutir as datas, né? Mas nós temos aqui o Dr. Giovanni Guido Serri, ex-secretário de Estado de Saúde, o senhor Roberto Vilela, da empresa RV Imola Transporte e Logística, que já esteve presente, mas não tivemos quórum no dia da sua oitiva. Nós temos o Dr. Davi Everson Ipe, ex-secretário de Estado de Saúde. Temos a reunião com os funcionários da FURP, a reunião no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para tratar das contas anuais, dos contratos da FURP de lá para cá. Temos os membros do Conselho Deliberativo da FURP no período em que foi deliberado e votado o reequilíbrio econômico e financeiro até a presente data. Ex-secretário de Saúde, Dr. Marco Antônio Zago. Senhor Ronaldo de Paula Tonini, executivo da Chaim Preiteira, parte do consórcio da construção da fábrica de Américo Brasilense. Da mesma forma, o senhor José Antônio Passos Mendes, executivo da Planova. O senhor Carlos Henrique Barbosa Lemos, executivo da OAS. O senhor Marco Antônio Peixoto, do Instituto Uniemp, gerenciadora da obra da construção da fábrica de Américo Brasilense. Então, esses até agora aqueles convocados pela CPI para a gente montar essa nova agenda. Dando sequência, quero agradecer a presença aqui do senhor Walter Brocanello Júnior, que é gerente geral da divisão industrial da FURP. Como é regra que o senhor tem acompanhado, nós temos aqui, faço a leitura, e já passo as mãos de Vossa Senhoria, um termo de compromisso do depoente, que é a legislação que nós temos aqui, faço a leitura do que é esse documento. O senhor foi convocado a comparecer a essa comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de apurar as denúncias de irregularidades afetas à gestão da FURP, envolvendo o caso de corrupção no contrato para a construção da fábrica de medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Como testemunha, com fundamentos nos artigos 203 e 218, ambos do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo, e artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-me adverti-lo que deve dizer a verdade,
não podendo fazer afirmações falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no crime previsto do artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal 1579, de 18 de março de 1952. Então, se estiver de acordo, se o senhor puder preencher a qualificação e assinar. O senhor Walter Brucanello acaba de assinar o termo de compromisso do depoente. Então, passo a palavra ao senhor para que o senhor possa, aí, em 10 minutos, fazer aquilo que o senhor acha que deve colocar e contribuir com essa CPI, que é o que a gente pede a todos. Depois vou passar a palavra aos deputados inscritos para que possam questioná-lo. Se o senhor puder fazer um breve resumo do seu currículo lá na FURP, antes da FURP, para que os deputados tenham conhecimento do seu trabalho e aquilo que o senhor possa agregar aqui, já que o senhor tem acompanhado, sabe, da CPI, e possa contribuir conosco aqui. Tem a palavra. Obrigado, um bom dia a todos, novos deputados, deputada. Pedir, seu Walter, se o senhor puder falar bem perto do microfone, okay, para que a reunião normalmente é gravada para depois se redigir a ata. Falta de hábito, desculpe. Obrigado. É o microfone que é ruim mesmo. Bom, eu sou administrador de empresas, com alguns cursos na área de produção, na área industrial. Tenho gestão de projetos pela GV, tenho alguns cuidados aí com a área de produção, muito direcionado também à área de manutenção industrial. Eu fui convidado pelo Dr. Durval, em 2015, a compor o quadro da FURP. Eu não conhecia a FURP até esse momento, não sabia da existência dela. Incrível que pareça, porque a área que eu sempre atuei sempre foi a área de gestão em gás, minério, é um pouco diferente. A área industrial de produção sequencial, por escala. E a FURP foi uma grande surpresa para mim, a existência dela. Quando cheguei à FURP, ela tinha uma série de problemas de produção, que nós fomos sanando durante o tempo, posso contar para vocês. E vim também a conhecer a existência da FURP em Américo Brasiliense, já com a PPP já colocada, já em andamento. Naquela ocasião, quando fui para a FURP, fiz um diagnóstico se eu permaneceria ou não na empresa. Tinham vários problemas. O diagnóstico foi positivo para fazer a empresa andar. Inclusive, quando o Ricardo apresentou todos os diagnósticos da PPP, nós levamos ao Durval essa ocasião também. E aí os caminhos, você já sabe, vocês têm conhecimento. Me dediquei mais à área industrial, realmente, eu tenho abaixo de mim 6 gerências, né? E as 6 gerências são, na ocasião, eram problemas constantes, por falta de verba, por exigência de Anvisa, produção que não andava, era um problema constante que as coisas foram melhorando conforme atitudes que a gente foi tomando. Esse é o meu histórico, né? Inclusive perante a FURP. Hoje eu vejo a FURP já bem encaminhada, já dentro da área industrial, com vários problemas já sanados como foram encontrados. Muito bem, muito obrigado. Passo a palavra à nobre deputada Beth Saão, primeira deputada inscrita.
Bem, cumprimentar o senhor Walter. O senhor ficou na FURP até quando mesmo? O senhor está na FURP ainda? Estou na FURP ainda. O senhor está na FURP ainda. Então, quando saiu o doutor Durval, o senhor permaneceu? Eu permaneci. O senhor foi convidado lá para continuar ou... Não, simplesmente Ninguém- permaneci. O senhor permaneceu. Dentre as suas funções está de gerenciar a unidade reguladora da PPP, não é isso? Sim. Com a CPM na unidade de Américo Brasilense. Nessa condição, vou fazer alguns questionamentos para o senhor. O senhor solicitou formalmente à CPM o registro de medicamentos necessários à operação da FURP, nos termos que preconiza a cláusula 12, que estabelece assessoramento à FURP na obtenção dos registros de medicamentos constantes da lista básica ou lista adicional de medicamentos, no prazo de 2 anos, contados da casa em que foi feita a solicitação do registro. O senhor fez essa solicitação? Caso o senhor não tenha feito a solicitação, gostaríamos que o senhor explicasse a razão de não tê-lo feito. Segundo os depoentes que antecederam o senhor aqui, que já vieram aqui, o senhor acompanhou várias das nossas reuniões, diversos itens contratuais, tais como prazos, especificações, equipamentos, não foram atendidos na forma prescrita pelo edital. E contrato que não foram cumpridos pela CPM e que, ainda assim, não houve aditamento contratual, mas uma carta, que é isso que foi feito. Na condição de gestor do contrato, o senhor confirma essas afirmações? O senhor considera correta essa atitude tomada de não ter feito aquilo que a lei determinaria que fosse feito? O senhor quer responder ou eu posso fazer todas as minhas questões aqui? O senhor prefere responder de uma vez? Gostaria de responder aos poucos. Então, vamos lá. A respeito dos registros, quando eu cheguei na FURP, os registros já estavam como clone, né, e senão não teria condições de ter a produção que já estava acontecendo. O registro clone é um registro. Ele permite a produção e permite a comercialização. O único problema do registro clone é que não perpetua para a FURP. Está amarrado ao registro matriz. E hoje nós já estamos, junto com a Anvisa e a CPM, preparando já a documentação para o desvínculo. Nós já temos um medicamento já encaminhado para o desvínculo. Esse desvínculo, o que significa? Ele tornaria um registro ordinário. Aí ele fica Isso, permanente. Perpetua para a FURP. Isso aconteceu o ano passado, que nós tivemos a mudança de legislação. Nós temos hoje 9 medicamentos em análise para isto. Deixe-me explicar para vocês como é feita essa análise. A análise desses registros há mais ou menos 10 mil páginas. E isso são vários estudos feitos para que o medicamento possa ser produzido. E dentro disso tudo, tem que ter uma sequência de estudos. O que chega para nós são documentos, e aonde nós temos que colocar em ordem tudo isto para dar entrada na Anvisa junto com a CPM. Há o cuidado, sim, em nos transmitir esses documentos, nós temos o cuidado também de analisar todos os documentos. Então, nós temos que analisar para poder aceitar e entrar junto com a Anvisa. Então, não parou, de forma alguma, essa situação. Ela permanece e ela vai continuar até o momento que se diga pare. Com respeito a prazos, especificações, equipamentos, os investimentos que deveriam ser feitos no primeiro ano simplesmente seriam impossíveis de ser feitos. Não se constrói um prédio de 750 metros quadrados em um ano. E vários investimentos propostos no contrato, ele não seria para investimento, seria material de consumo. Desculpe me interromper. Então, quer dizer, houve uma falha nesse planejamento, então, que constava no edital
porque Sim. se não, alguém deveria ter previsto isso, que em 750 metros de construção não é 750 mais que 750 metros. em 750 metros não se faria num ano. Deputada, 750 é muito pequeno, eu estou achando... Tem certeza, tem certeza que é esse isso? 750 metros? Ou 7.500? para construção para a área de desenvolvimento. É um prédio adicional, que seria 750 metros quadrados para a área de desenvolvimento. Mas, senhor Walter, na construção, eu não sou engenheira, mas... E 750 metros quadrados é 10 por 75. É, você faz... São Paulo se constrói prédio em 3 não é? Você faz igreja em 3 meses. Não, a igreja vocês fazem um. O Templo de Salomão foi em 4 anos. Mas, Olha quantos metros tem aquilo. Mas quantos metem aquilo? Não, o que eu estou dizendo é que é contraditório, porque a gente sabe que 750 metros, por isso que eu perguntei se era isso mesmo, ou se o senhor estava equivocado no, Não, na essa quantidade. aí. afirmação. Na área construída, desculpe. O PMAI, que é o que rege projetos no mundo todo, ele fala em algumas fases de projeto, que é planejamento, execução, monitoramento e controle. Aparentemente não houve um planejamento mais adequado quando foi colocado tudo isso. E tem coisas que foram colocadas como investimento que realmente não teria uso no momento. Isso seria mais para frente, que seria o ideal, com o desenvolvimento de novos produtos. Com respeito a equipamentos, a fábrica hoje ela está funcionando plenamente. Foram colocados alguns equipamentos adicionais dentro desse plano de investimentos colocado pela CPM, que foi aceito por nós. Isso foi aceito através de carta, realmente. Foi informado a CPP toda essa situação. E também queríamos fazer um aditivo contratual que foi levado à PGE, e a PGE está estudando e aguardando agora a definição da FIPECAF, que está fazendo o estudo. Quanto tempo faz que esse foi apresentado para a PGE? O senhor tem ideia de quanto? Eu não lembro, não me recordo a data. Preciso dar uma olhada, porque eu tenho, foi feita a linha do tempo. Foi feito em 2018. 18. O senhor depois poderia remeter, acho que esse pedido que foi feito ao PGE, com as datas, tudo o senhor tem? Se vocês têm uma cópia para remeter para a Autorização mediante as partes, plano de investimento, autorização do novo cronograma e execução. Sim, temos isso. gostaria que a presidência aí, não sei se precisa formalizar isso. A gente vai formalizar através de e-mail, o senhor se compromete a encaminhar rapidamente. Sem problema. pra gente. E aí, por conta disso, não foi feito esse aditamento contratual, e sim uma carta, é isso? Sim, essa carta Que até hoje está valendo. está valendo. E qual a razão de não ter sido instaurado um processo formal, administrativo, por inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratualmente previstas face à CPM? Por que não foram tomadas essas atitudes? Isso às vezes nos intriga um pouco. Isso deveria ter sido tomado em 2014, no começo de 2015. Nós informamos a CPP que não estava correto e informamos também a supervisão, que na ocasião era o Durval, que tomou as atitudes, levando isso em frente, junto com a PGE e a CGPP. Tudo isso foi levado em frente para que se tomasse atitude. Quanto a penalizações, nós temos o grupo gestor, interno dentro da CPM, que faz o acompanhamento de produção sobre o que fala em qualidade. Dentro disso daí, tudo aquilo que foge ou que não está de acordo,
nós penalizamos e isso é descontado em nota fiscal. Descontado como? Como é que funciona isso? Os valores de nota. É uma penalidade se a nota tem um valor, se descontado do valor de nota. O senhor, vocês dispõem dessa comunicação formal que vocês enviam para a CPM? Também o senhor poderia enviar para nós, por gentileza? Gostaria também que o senhor explicasse. Aí eu vou fazer as 3 últimas perguntas que eu tenho. O senhor, acho que aí dá para. Quais são as medidas que estão adotadas pela FURP, que estão sendo adotadas pela FURP, com vistas à venda de medicamentos para entes de outras administrações públicas? E o senhor é sócio administrador gerente de 3 empresas. Primeiro, eu queria confirmar isso. Sim. Se o senhor pode explicar como o senhor concilia as atividades que o senhor desenvolve na FURP com essas gestões dessas empresas. E se alguma dessas empresas, em algum momento, já prestou serviços, ainda que de forma indireta, para a administração direta ou direta do governo do Estado, ou foram subcontratadas por empresas que foram contratadas pelo Estado, senhor? Com respeito à venda de medicamentos, hoje a FURP está colocando, já foi feito um edital, já está sendo contratada 2 equipes para terceirizar a venda de medicamentos para algumas regiões do Brasil, principalmente Norte e Nordeste. Mas ainda efetivamente não se está fazendo isso ou já está se fazendo essas vendas? Ainda não. Ainda não. Mas a FURP hoje já está resgatando a imagem dela perante as prefeituras, principalmente, as DRS, as secretarias de governo, tanto que isso, ano passado, foram fechados alguns contratos e algumas intenções de contrato que vingaram esse ano, tanto que a nossa produção subiu de 340 milhões o ano passado aproximadamente, com previsão esse ano de 860 milhões. Quanto às 3 empresas, uma das empresas é uma importadora, que ela está desativada totalmente, tem atividade há mais de 25 anos, e tem uma outra que é direcionada à construção civil e uma que é direcionada a projetos, diretamente a projetos, a qualidade, que é a parte de monitoramento e controle de projetos. A de construção civil, sim, já prestou serviços para o Estado, na parte de escolas. Ela foi constituída exatamente para atender escolas, mas a partir de um certo momento, de 4 anos depois, de prestação de serviços para escolas, nós definimos que não seria um bom negócio para a empresa e ela foi para um outro mercado, que foi a parte industrial. Ela saiu totalmente da área do governo. As 3 empresas, então, não tem nenhuma... Não tem mais nada a ver com o Em governo. nenhum momento também foram subcontratadas pelo governo? Não, também não. E o senhor, então, o senhor não é mais... O senhor não, elas estão funcionando ainda ou não estão funcionando? Somente uma que está funcionando. E o senhor continua como sócio proprietário? Sim, exatamente. E dá para conciliar as suas atividades? Dá com tranquilidade, porque é um conceito muito técnico, né? Eu recebo algumas demandas técnicas para fazer um alinhamento técnico entre quem quer vender e quem quer comprar. Eu equalizo a parte técnica e isso daí minimiza tempo para os 2 lados. E ela atua só no setor privado? Só no setor privado. Por enquanto é só, senhor presidente. Bem, tem escrito aqui o nome do deputado Tiago Auríquio. Antes da sobremesa para comunicado, o nome do deputado César comunica a sua ausência em função de uma agenda fora da Assembleia Legislativa, tratando do interesse do seu mandato. Passo a palavra, pelo tempo regimental, o nome do deputado Tiago Auríquio. Bom dia, senhor presidente, novos deputados, senhor Walter. Na época que o senhor Flávio Vormitag
veio aqui e disse que a PPP, se ela fosse executada como contratada, ela seria muito boa para o nosso Estado. Hoje a gente vê que ela está lesando os cofres públicos, senão a gente não teria aberto essa CPI. Na opinião do senhor, você acha que o contrato não foi implementado de forma correta ou ele nasceu viciado? Contrato falho. Como o próprio Ricardo aqui comentou, no momento, possivelmente o contrato era viável. O preço ATA de um medicamento estava mais alto que o preço colocado com um desconto pela Rename. Desculpa, pela CEMED. Se havia esse degrau, que depois ele inverteu, tá, havia sim a possibilidade, naquela ocasião, dele ser bom. Hoje mostra que não é o melhor negócio. Logo depois de um ano, já viu que não era bom, então o início já foi bem confuso, né? Só isso mesmo, viu, senhor presidente? Pois não, o nobre deputado Alex de Madureira está inscrito, mas ele se ausentou, acho que por motivos técnicos. O nobre deputado Carlos César se inscreve e tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, apenas comentando o senhor Walter, dizer que nós estivemos lá naquela visita na unidade de Guarulhos e a gente observou vários funcionários aparentemente ociosos, né, e foi falado que a capacidade poderia ser muito maior e que não se produz exatamente aquilo que poderia produzir em outros locais. O senhor está lá desde 2015, correto? Correto. Na avaliação do senhor, o senhor acha que a FURP é uma unidade viável ou ela serve sempre para ser subsidiada pelo Estado e aí é algo que realmente não demonstra eficiência? Qual a avaliação que o senhor faz sobre eficiência da FURP na prestação daquilo que se propôs a fazer, tanto com a FURP como com a parceria público-privada, que foi firmada lá em América Brasiliense? Qual a sua avaliação do funcionamento hoje da FURP? Deputado, toda empresa é constituída aonde compra-se barato e vende-se com um lucro. E esse meio desse processo todo está a área industrial. A área industrial, ela é meio de processo. Se não vende, a área industrial para. Tem quem compra, a área industrial para. O que o senhor viu lá foi exatamente essa interface de processo que estava acontecendo. Na ocasião, a ociosidade realmente era grande, hoje diminuiu bastante, em função de 340 milhões de um ano para 860 milhões. Praticamente estamos quase triplicando a capacidade. Tem um efeito muito interessante nisso tudo. A percepção das pessoas, quando elas conseguem trabalhar, elas trabalham mais tranquilas, não há realmente ociosidade e as funções são cumpridas. Hoje, a FURP, se ela conseguiu alavancar quase 3 vezes o que ela vendeu no passado, nós temos que ver agora a rentabilidade dela, como vai acontecer o ano que vem. Este ano, possivelmente, a gente vai empatar. O ano que vem que tem que ver a rentabilidade. A eficiência de produção, em 2015, girava em torno de 95%. Eficiência de produção. Hoje, a eficiência de produção gira em torno de 98,2% a 98,5%. A perda é muito menor. É viável? Qualquer empresa bem gerida, ela é viável. A FURP depende de vendas, depende de quem compra, para ela conseguir permanecer. Eu acho que ela é viável, sim, andar pelas próprias pernas. Ela é viável com uma condição? De que haja quem compre e ela consiga vender. A FURP, em 2015, ela passou por um processo que é onde havia uma crise, onde ela não conseguia vender.
O nicho de mercado da FURP é bem interessante, porque ela consegue vender hoje só para entes públicos, que é o Ministério da Saúde, que é secretarias de saúde, tá, de vários estados e prefeituras. Se a arrecadação cai, nós não conseguimos vender. Esse é um fator que dificulta um pouco o mercado. Então, na avaliação dos senhores, precisaria ser mudado? Eu acho que a FURP ela poderia, sim, passar por um processo, tá, onde poderia fazer uma análise de SWOT, é uma ferramenta de gestão, tá, onde você consegue detectar, dentro dessa ferramenta, os seus pontos fracos e pontos fortes, ameaças externas e internas, tá, e dar um direcionamento mais adequado. Então, o direcionamento não está adequado. Infelizmente, os estatutos da FURP amarram um pouco. O ideal seria fazer uma reanálise. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Carlos César. Passa a palavra, então, ao nobre deputado Alex de Madureira. Bom dia, doutor Walter. Agradecer ao senhor pela sua presença. Agradecer ao senhor também pela forma que nos recebeu na fábrica da FURP, lá em Américo Brasiliense, nos explicando todo o funcionamento da fábrica. Foi uma visita muito didática e muito boa e importante para todos nós no início dessa CPI. Dr. Walter, hoje o senhor está como gerente da divisão industrial. Quais são as suas funções, se o senhor puder elencar aqui para nós, quais são suas funções hoje nesse cargo de gerente geral da divisão industrial da FURP? Minha função atual é fazer a parte industrial funcionar. De que forma que isso é feito? Isso é feito tendo um contato muito estreito com as gerências, para saber todos os problemas de chão de fábrica, que é muito importante. Hoje eu tenho, abaixo de mim, produção de 2 prédios, que seria o prédio 2 e o prédio 25, são 2 gerências. Hoje eu tenho a parte regulatória, que nós temos poucas pessoas, mas contratamos uma empresa para nos dar o apoio. Hoje eu tenho controle de qualidade, hoje eu tenho a área de materiais. E tem também a área de engenharia e manutenção. Todas essas áreas têm que funcionar em harmonia. A minha função é fazer tudo se tornar harmônico. Detectar problemas e buscar soluções. Dar um exemplo para o senhor deputado. Quando eu fui para a FURP, nós tínhamos um problema muito grande com água. E a água é muito importante na área de produção. Nós tínhamos um sistema que fornecia água à produção, que parecia um sistema vagalume. Tinha hora que funcionava, outra hora não. Rapidamente tiramos o sistema e alugamos um outro. Uma locação ficou extremamente boa, barata, e conseguiu viabilizar a fábrica, já não teve mais paradas desnecessárias. Com isso tudo, nós tínhamos uma exigência da Anvisa, também sobre a água, que era implantar o sistema de água, que chama WFI, que é a água pura para injeção, para a área de penicilínicos, que é hoje um dos grandes carros nossos, carro-chefe, que é a área de penicilínicos, e é extremamente importante também para a população, que hoje ela produz todos os medicamentos como benzil, amoxicilina, cefalexina. Nós conseguimos, a um custo mais baixo do que o proposto, colocar essa água para funcionar. Nós conseguimos instalar um projeto. Nós tínhamos necessidade de separar laboratório, o microbiológico do físico-químico. Nós tínhamos um budget, nós tínhamos um orçamento de R$1,5 milhão, conseguimos fazer esse laboratório por R$950 mil. Nós tínhamos um ganho. Área de produção. Nós temos uma demanda muito alta de cefalexina e só tínhamos uma máquina para funcionar. E essa máquina é uma máquina mais antiga, ela já não atuava mais na sua capacidade plena. Nós conseguimos trazer uma máquina emprestada da FUNED, que é o laboratório de Belo Horizonte. Trouxemos a máquina, hoje nós triplicamos a produção, já conseguimos atender a demanda.
Essa é a função do gerente geral da divisão industrial, buscar gargalos em produção, eliminar gargalos, fazer a fábrica funcionar para atender bem a demanda. Essa ia ser minha terceira pergunta aqui, mas o senhor já respondeu. Né? O que o senhor, a sua vinda para a FURP agregou, né, para o funcionamento da fábrica. Como o senhor tem essa função de cuidar da área industrial, hoje nós podemos dizer que a FURP estaria preparada para concorrer com outros laboratórios, com outras fábricas de medicamentos comerciais? Com certeza, se há nicho de mercado, há possibilidade sim de pegar uma parte desse nicho. Se ela consegue produzir, eu acho que ela deve sim correr atrás disso. O custo de um medicamento, ele é de escala. Quanto mais você produz, mais você diminui o custo. O ideal para a FURP é fazer produção de escala. Como que o senhor diria que está hoje o clima na FURP? Né, os funcionários estão motivados? Como que o senhor enxerga a parte funcional da FURP, uma vez que o senhor tem essa função de cuidar da área industrial? É muito simples. Quando você consegue colocar o funcionário que responde muito bem como a área industrial e dê a ele a oportunidade de trabalhar, ele vai ficar feliz, ele vai ficar mais tranquilo. Ele sabe que ele vai permanecer ali dentro, vai perpetuar. A FURP, ela responde muito rapidamente às necessidades. A área industrial, não só a área industrial, como a FURP por um todo, ela responde muito bem, que os funcionários são extremamente profissionais, né, e muito direcionados e focados naquilo que eles querem. Obrigado. A atuação dessa CPI, né, depois que ela foi instaurada, depois que iniciou-se os trabalhos, depois da visita que nós fizemos na fábrica, isso tem gerado algum reflexo no dia a dia da fábrica? O senhor tem essa visão? Eu tenho acompanhado algumas coisas assim. Não vou dizer para o senhor que realmente não há um certo anseio do pessoal em saber o que está acontecendo. Sim, há. Há, sim, também uma situação onde todos querem participar disso tudo. E a forma de participar é deixá-los informados. Eu acho que a informação, a transparência, é uma coisa extremamente importante dentro de uma fábrica. Levar a eles o que eles estão querendo saber e falar a verdade, eu acho que é o melhor caminho. Hoje eles respondem muito bem. A FURP tem excelentes funcionários. Isso até acho que justifica, Beth, a nossa ida lá, né, para falar com os funcionários. Até eu fiz questão de fazer essa pergunta até para entender essa situação. Na sua opinião, o que fazer para melhorarmos a atuação da FURP? Ou até o que fazer com a FURP, né, na opinião do senhor? O que fazer com a FURP é uma questão de Estado. Acho que quem tem que definir isso é o Estado. Mas na opinião do senhor? Eu não consigo opinar, porque eu realmente não sei. Olha! Há sim uma tendência, com certeza, tá, de quem está lá dentro é permanecer, de que a empresa permaneça, isso não tem a menor dúvida. Tá? Isso é uma tendência natural e normal do ser humano, permanecer no status que está. Mas com a empresa mesmo, quem em sua definição, o Estado que deve definir isso. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, obrigado aqui ao nosso convidado. Obrigado, nobre deputado Alex de Madureira. Passo a presidência agora ao nobre deputado, vice-presidente dessa comissão, para que me inscreva para fazer uso da palavra, o nobre deputado federal Danilo Balas. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigado. Sr. Walter, agradecê-lo pela sua presença aqui. Vi bem as suas respostas, todos os senhores deputados já fizeram as suas indagações. Ainda ficou alguma dúvida. O senhor disse que quem lhe convidou para trabalhar na FURP foi o superintendente da época, o Dr. Durval. Exato. De onde o senhor conhecia o Dr. Durval? O Durval eu já o conheço há muito tempo, desde os anos 80. Perdi contato totalmente com o Durval. De 89 para frente, perdi totalmente contato com ele. E
o Durval voltou a me encontrar através do LinkedIn. Porque algumas pessoas ainda tinham contato, mas com o Durval em si não tinha. E falaram de mim dentro das necessidades dele, e ele me convidou para ir. E o senhor o conheceu na década de 80, de que forma? O cunhado do Durval trabalhou comigo na Dalquímica do Guarujá, no Complexo Industrial do Guarujá. Quem é o cunhado, o senhor se recorda o primeiro nome? Sinceramente, Daqui a pouco o senhor lembra. eu lembro. Vamos para a próxima aqui. Em 2014 e 2015, o senhor já falou que o contrato não se sustentaria, né? E sabe, o senhor lá é diretor de produção, já explicou toda a sua função. Por que a diretoria da FURP não tomou uma providência enérgica quanto a tudo que estava acontecendo lá? A diretoria da FURB, quando entrou, nós tomamos atitudes. Né? Mas ela continua dando prejuízo. Nós temos as duas fábricas. Temos o caso lá da administração direta e o caso lá da Américo Brasilense, que tem uma PPP. Ela vem acumulando prejuízo. Há uma discussão da PPP, o valor de tabela, os 50% de desconto, os 90% que o mercado dá hoje em algum medicamento. Não tomou uma providência enérgica. Foi a Secretaria de Saúde que não quis, a Procuradoria-Geral do Estado, é a inércia do poder público, é a dificuldade por ser uma fundação. Com respeito à PPP, a FURP hoje ela tem responsabilidade, mas não tem autoridade. Porque hoje quem, na verdade, nos passa a demanda é a Secretaria. É o Vitor Hugo lá. CAF. É o Vitor Hugo, né? Hoje quem comanda é o Vitor Hugo. Dr. Vitor Hugo. A CAF nos passa a programação anual, tá, que deve acontecer agora, por esses dias também. Em setembro são obrigados a nos passar para o ano seguinte, para que a PPP, a CPM, tenha tempo de fazer aquisições para iniciar a produção no ano seguinte. Ele nos passa, nós repassamos isso e administramos essas entregas. Nós administramos as entregas da seguinte forma: qualidade, quantidade e valor. E enviamos isso daí também para a Secretaria e para a CPP para conhecimento. E quanto os remédios produzidos na fábrica que é diretamente ligada à gestão da FURP? Funciona da mesma forma? É o senhor Vitor Hugo lá que demanda... Não, o Dose Certa, eles nos passam a programação também, tá, do Dose Certa. Nós temos outro cliente que é Ministério da Saúde, isso depende do nosso pessoal de vendas, ir até lá e vender, né? E prefeituras, tá? E secretarias de Estado. Isso depende muito da FURP ir lá e vender. E depende também de ter a oportunidade de encontrar um orçamento disponível para a compra dos medicamentos. E o senhor, como gerente lá da FURP, o senhor chegou a se posicionar sobre essa situação do contrato da PPP, sugerindo providências, ou não é a sua área, não participou de reunião? Nós chegamos a apresentar, sim, o relatório, na ocasião, para o secretário da Saúde, que é o Dr. Davi Wipp, apresentamos a ele. Eu acho que ele tomou as providências necessárias. Nós informamos mensalmente a CPP o que está acontecendo. E nesses relatórios nós explicamos exatamente o que se passa. Quanto ao desequilíbrio de valor, isso quem tem que tomar atitude não é a FURP, porque a FURP não tem gestão sobre isso. Infelizmente a FURP não tem. Por que não tem? Isso é um contrato que, para você mexer nesse contrato, vai depender de aprovações. E a FURP, como eu comentei, ela tem responsabilidade, mas não tem autoridade para isso. Mas quem assinou o contrato com a PPP? Foi a FURP ou foi a Secretaria de Saúde? Foi a FURP. Baseado no convênio. Então quem contratou foi a FURP.
A FURP é que tem o comando, ela é o poder concedente, então, da fábrica. Quem tem que resolver o problema entre o contrato é a FURP, não é a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde compra remédio da FURP, não é assim? Sim, exatamente. E por que a FURP não tomou as providências que deveria tomar com o seu corpo jurídico, com o conselho, com a diretoria toda, mais energicamente para equacionar esse problema? Isso foi levado, como disse para o senhor, ao secretário. Mas o secretário não tem nada a ver com isso. Mas Quem contratou foi a FURP. A FURP fez uma concessão daquilo que era uma fábrica dela. Eu não, sabe, o senhor está aqui, eu não estou aqui querendo criticá-lo de forma alguma. É que a gente tem que ter um pouco de parâmetro aqui. Porque é o seguinte, jogar a culpa no outro já é normal do ser humano, né? É o outro que não fez, o outro que deixou de fazer, o outro que era para ter feito e não fez, é o outro que fez, né? E às vezes faz errado. É normal do ser humano. Isso também acontece comigo. Mais fácil a gente passar a responsabilidade para o próximo. Agora, pera um pouquinho. Em alguns casos eu tento errar menos quanto a isso. Mas às vezes quem apanha é assessoria, viu, Durval? Aqui a gente pede desculpa. Quem é o poder concedente não é a FURP, não é o governo do Estado. A quem pertence a fábrica de Américo Brasilense? Não é a FURP? Se é a FURP que fez o contrato com a CPP. Ela que tem que resolver o problema, não é o senhor secretário de Estado A, B, C ou D, aquele que está de plantão hoje, que teve de plantão no passado. Não, estou usando o vocabulário da Beth. Quem passou de plantão naquele período, os senhores que teriam lá, a diretoria que teria que resolver isso. Ah, mas viu, depende do que do senhor secretário do Estado? A FURP é uma fundação. Quem nomeia a diretoria, tudo bem lá, é o secretário de Estado. Nem sei por que também é isso, já que é uma fundação. Não sei nem onde está o Ministério Público nisso, que deveria acompanhar todo esse trabalho lá na coisa da fundação. Uma fundação pública. Tem que ter o acompanhamento do Ministério Público. Nós não levantamos isso aqui ainda. Precisamos saber quem é o curador do Ministério Público que acompanha todo esse trabalho e que tem responsabilidade de ver o que acontece lá. Mas é isso que eu não consigo entender até hoje. Por que depende do secretário, da Secretaria de Saúde, para resolver um contrato que a Secretaria não tem nada a ver? A Secretaria encomenda o remédio lá para a FURP. Não sei se o senhor consegue me explicar. eu consigo entendê-lo. Eu não consigo repassar aquilo que eu não tenho, ou seja, autoridade. O contrato com a PPP, com a CPM, ele só funciona através do convênio que existe entre a FURP e a Secretaria. Sem esse convênio, esse contrato ele não consegue andar. Mas o convênio é de repasse de recurso, não é isso? O convênio é a compra de medicamento. Compra de medicamento. Tá. Se a FURP recebe o pedido, como vai ter o cronograma agora no final de setembro, eu já peço para o senhor também, tão logo esse cronograma chega e encaminha a gente, Sim. porque uma coisa que eu ouvi aqui na CPI, até agora eu não consigo entender, aquele senhor que aqui esteve, o Vitor Hugo, que tem um currículo maravilhoso, e que esse currículo pode ser denegrido porque não faz o pedido que deveria fazer da cesta de medicamento para a FURP poder produzir, isso é opinião minha. Talvez sua ou não. A FURP não funciona porque a Secretaria não demanda, ela não funciona como deveria funcionar, porque o Vitor Hugo, a equipe da Secretaria, não demanda aquilo que deveria demandar para produzir, para economizar dinheiro para o Estado, e a fábrica da FURP, tanto uma aqui de Guarulhos como a de Américo Brasilense, pudesse funcionar a todo vapor? Bom, essa é uma opinião muito particular, mas a Secretaria da Saúde depende também
da PPA, da demanda do plano plurianual, ela conseguir demandar esses medicamentos. Hoje está limitado em um valor, que é de 90 milhões, a aquisição desses medicamentos. Convênio com os senhores. Convênio conosco e com... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Estado compra milhões de remédio por dia, faz uma ata de registro de preço, compra do mercado privado. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, por que lá a pessoa que representa o setor competente, que é o senhor Vitor Hugo, não põe na cesta de medicamento aquilo que a FURP pode produzir e ela ter 100% da utilização das duas plantas? Por que não faz isso? Qual que é a dificuldade de fazer isso? No seu entendimento, pela bagagem, pela experiência? Não sei, eu creio que é uma questão de demanda mesmo. Demanda, mas se compra fora. Por que não demanda vocês para construírem lá? Eu não sei se o que eles compram exatamente fora, nós já chegamos a checar isso. Mas os senhores já conversaram Já chegamos. com a PPP lá, com a CPM? CPM, vocês têm aí um contrato, era para estar produzindo uma cesta de remédio, tá bom. Olha, o que é possível, então, produzir aí que o governo compra no mercado privado, diretamente, através de ata de registro de preço? O que vocês podem produzir, inclusive com... Vocês têm uma indústria farmacêutica por trás lá da CPM muito grande, uma das maiores do país, da América Latina. Não sei se é do mundo, não conheço muito bem todo esse mercado. Mas vocês chegaram a falar com eles? O que vocês podem produzir aí que a fábrica consegue produzir, que vocês poderiam pegar as autorizações que vocês conseguem, sei lá, desde clone até não sei o quê, para fazer a fábrica de Américo Brasilense produzir full time e 3 turnos, dia e noite, 24 horas por dia, como é qualquer negócio de quem quer empreender, vender um remédio com custo bom para o governo do Estado, porque o dinheiro está lá no governo do Estado, está saindo para algum lugar para pagar alguma indústria. Ou é um lobby grande que tem para falar, ó, larga isso parado lá, vai levando do jeito que está, e as outras, ou qualquer uma delas, é que está vendendo e faturando bem. O senhor está entendendo o que é o meu raciocínio aqui? E o seu raciocínio é lógico e correto. Nós já fizemos com a CPM várias reuniões, onde inclusive até o Dr. Vitor Hugo já participou, aonde são medicamentos que a SES demanda, o que a CPM pode produzir. A CPM até se propôs, naquela ocasião, que é coisa também recente que nós temos, isso é constante, tá? É muito dinâmico isso, até se propôs a fazer um valor adequado, que a SES poderia adquirir esse medicamento. Só que tem um pequeno detalhe, para que se consiga colocar um medicamento em produção, demanda-se de 12 a 24 meses, questão de registro regulatório. Tá? O que não garante é que depois de 24 meses a demanda vai ser aquela. Então o que poderia acontecer no final de um período com 4, 5 anos? Nós temos uma lista de medicamentos, onde nós teríamos o registro e sem demanda. É muito dinâmica também a lista de demandas da CAF, da Secretaria. Eu já cheguei a propor, inclusive na construção desse prédio, que se fizesse uma área que seria diferente, seria biológico, mas isso demandaria muito mais tempo, porque quando ficasse pronto, tivesse todas as condições de fabricar, já não haveria demanda necessária. Isso é extremamente dinâmico, nós temos realmente sentado muito com a CPM para fazer esses estudos. A CPM é realmente aberta a isso e eles querem realmente nos ajudar e ser ajudados nesse quesito. Mas nós já temos um contrato lá da PPP, está desde 2013 assinado, nós estamos em 2019. Eu não, do jeito que o senhor nos respondeu aqui agora, eu não vejo saída mais, então, para essas fábricas. Porque, olha, vamos projetar aquilo que poderia ser fabricado. Vai levar 1 ano para registrar. Pode ser que no 13º mês esse medicamento não seja utilizado mais. Não é assim com todas as fábricas de medicamento?
Exatamente. E como é que as fábricas privadas conseguem ter uma agilidade? Por que a CPP não teria? As fábricas, as privadas, elas têm uma... Para entender, Não, né? eu A gente quer concordo. entender, nós não entendemos o mercado. Eu também demorei um pouco para fábrica, entender o dia a isso, como é que dia, funciona. né? Nós somos aqui deputados, né? A velocidade hoje, tá, de uma empresa privada é totalmente diferente hoje de uma FURP Guarulhos e também é diferente da CPM. Hoje, a CPM só consegue fazer comprimidos. E esses comprimidos são medicamentos que a gente poderia realmente utilizar dentro daquela necessidade da secretaria. Mas, como eu voltei a falar, a velocidade é diferente. Quando você tem uma indústria privada, você está vendo o mercado lá na frente. Está vendo o mercado mais à frente, as necessidades de mercado mais à frente. Então, você se prepara para isso. A FURP e a CPM é demanda mais imediata, é um pouco mais demorado. Fica um pouco mais amarrado, um pouco mais difícil isso. Acha que essa PPP foi um mau negócio, então? Quando ela foi colocada, quando ela foi idealizada, eu acho que os estudos foram feitos e direcionavam para um bom negócio. Hoje eu não sei. Muitas Hoje o vezes, negócio é bom para quem, doutor? Para o Estado, para a CPP, para a FURP? hoje, a FURP ela só faz o gerenciamento. Para a secretaria, ela está limitada em 90 milhões e ela paga, como disse o próprio superintendente Sr. Afonso, ela paga 3 vezes o valor do medicamento. E o que poderia ser produzido lá? O senhor tem lá, os senhores conversam bastante com a CPP, o senhor pode passar depois para a gente qual é... Eles devem ter proposto isso, os senhores lá. O que poderia ser produzido aqui da cesta da secretaria que daria para manter a fábrica, manter o emprego de todo mundo, que é uma luta que todos nós temos hoje, pensamos muito nisso, que o Estado não tenha prejuízo. Vocês devem ter já essa lista lá. Não, nós temos essa lista, sim. O senhor pode encaminhar? Podemos encaminhar, com certeza. Gente? Porque me fica aqui, de toda essa CPI, eu até agora fiz muita pergunta e falei pouco aqui, mas me fica aqui uma dúvida muito grande. O senhor sabe que eu trabalhei desde os 12 anos, uma empresa familiar, mas comecei lavando banheiro. Empresa familiar. E agradeço muito por ter aprendido todo o estágio para chegar onde eu cheguei. Hoje não trabalho mais nisso, sou deputado de plantão aqui, enquanto a população quiser. Mas a gente vê, quando a pessoa fica muito tempo naquele cargo público, ela vai sendo absorvida por tudo, né? E até pelo mercado privado. Eu aqui não estou acusando o senhor Vitor Hugo, que cuida lá de quem faz a cesta de medicamento e dá ordem de serviço para vocês, o que é. Pô, mas quantos anos está lá? Um homem daquele que vem aqui, traz um conhecimento enorme de tudo que ele colocou aqui, trabalhou em tudo quanto é lugar. Não consegue parar e olhar e falar assim, ó, vamos fazer essa fábrica funcionar? Porque ele bem disse aqui que era importantíssimo ter a fábrica, ter a fundação, continuar produzindo. Está dando prejuízo para o Estado. Nós aqui vivemos um dilema, né? Estamos preocupadíssimos. O governo vai fechar a FURP? Não sei. A CPI vai ser culpada porque fechou a FURP? Não sei. Aqui nós estamos lutando para a FURP voltar a ser produtiva, como já foi. Ela não precisa ter lucro? Nem precisa ter lucro, mas ela precisa ter uma reserva de caixa para fazer frente ao futuro, ação trabalhista, problemas, reforma, manutenção, investimento, etc. Porque ela também já não paga imposto sobre o medicamento. Mas nós vemos aqui que parece que falta uma boa vontade. Ou será que não é falta, não é a falta de boa vontade? É o interesse privado sendo superior
no público. Eu não vejo interferência do privado sobre a FURP. Não há interferência. Não vejo nenhuma interferência. Pelo menos na minha área até agora não teve. O senhor não entendeu, é mais fácil o Estado comprar da iniciativa privada direta através de ata de registro Sim. do que mandar comprar lá da FURP, a FURP produzir? É isso que eu estou falando do Sim, interesse mas privado. isso é uma realidade de mercado. A realidade de mercado é, eu tenho um montante para gastar, um budget para gastar. Se eu preciso gastar, eu vou buscar onde é mais barato. E a FURP não pode oferecer isso? Pode. E demanda o que, então? O que nós teremos que fazer? Mas a FURP já fornece por dose certa tudo aquilo que demanda. Então, mas a fábrica é ociosa, tanto uma como outra. Demanda não é tão grande. Mas não tem outros medicamentos que poderiam A ser FURP hoje produzidos? demoraria de 2 a 4 anos para ter um registro novo. Ela demanda mais tempo do que... Aprovou algum registro nesses últimos 5, 6? A FURP? Não. senhor sabe? Novo não. Então não vai fazer nada daqui para frente, porque se em 6 anos tem lá uma concessão, né, a empresa que tem expertise no ramo, né, os donos lá, os proprietários da CPM, a FURP está aí há 50 anos e não consegue produzir aquilo que o senhor está falando. Nós temos que louvar aqui o trabalho dos senhores, né, ao longo do ano. Estamos aqui não estamos aqui querendo fazer críticas destrutivas, não. É que a gente sempre quer, como o senhor deve fazer lá na sua função, buscar o máximo de produtividade da sua equipe. É o que o senhor faz lá. Mas aqui da mesma forma. É louvável. Vocês faturavam 28 milhões mais ou menos por mês, né, que equivale aos 340 do ano passado, e tem uma possibilidade de chegar a 72 milhões, 150% a mais por mês, ou seja, 860 milhões ao final do ano. Não é faturamento, é quantidade de unidades produzidas. A de unidades produzidas. Isso. Então, de 340 para 860. Isso se deu ao pedido, a vender mais. Exatamente. Foi para o governo do estado ou foi para fora? Isso foi para a Secretaria de Saúde da Bahia, isso foi para outras secretarias, prefeituras. Prefeitura. Nada governo do estado. Governo do estado nós vendemos, sim. Mas aumentou alguma coisa ou ficou naquele limite? Ficou naquele mesmo limite. Vitor Hugo, se essa fábrica é viável, o que falta então para fazer funcionar tudo? Vender. Vender remédio. Vender remédio. Mas para vender você precisa do registro. E o registro muda toda hora. Vendendo no portfólio que nós temos. Vender o que nós temos. E o que falta? É fazer isso que vocês estão fazendo? Tentando contratar terceirizada para vender isso lá fora? Nós estamos vendendo, nós estamos contratando uma empresa representante. Como faz a iniciativa privada? Exatamente. Tem representante em todo lugar. Exatamente. Copiando o que já existe. O que é mais valioso? Seu entendimento, pelo conhecimento, toda essa bagagem que o senhor tem. Eu não estou falando em termos imobiliários. O prédio lá e a propriedade inteira da FURP, a construção da fábrica, quer seja de Guarulhos, quer seja lá de Américo Brasiliense. Qual das duas teria um valor de venda melhor da expertise que existe dos registros que tem? Não vou falar nem no imobiliário, porque no imobiliário já tem aí muita conversa no mercado da venda dos prédios. Mas vamos falar do valor sem o imobiliário, na sua opinião. Valor de registro? Valor de registro. Valor de registro. Valor de registro. A FURP de Guarulhos, eu acho que tem o maior valor de registro. De Guarulhos. Guarulhos. Em equipamentos. Quais tem? Não tem a menor dúvida, a FURP de Guarulhos. Guarulhos, porque tem mais equipamentos, inclusive. Bem mais que lá. Sim, com certeza. Vocês visitaram os dois lugares?
Nós vimos. A diferença de tamanho realmente é... Em termos de valor, mais ou menos, pelo que o senhor conhece, eu sei que o senhor não vai poder quantificar, isso tem que ser feita uma avaliação de mercado, né, do fundo de negócio, esse tipo de coisa aí, que eu não entendo muito bem, mas o que o senhor acha, na sua opinião, mais ou menos? Olha, a FURP de Américo, fora o prédio, terreno, construção, obra civil, equipamentos, registros, vale 1. O que valeria a fábrica de Guarulhos na mesma condição? Não tenho como comparar. 2, 3, Não tenho, 4, infelizmente. mas vale mais. Vale mais. Quero agradecer ao senhor, não sei se o senhor quer responder mais alguma coisa que eu tenha perguntado. Então, agradeço ao senhor presidente e termino por aqui o meu questionamento. Repasso a presidência a Vossa Excelência para dar sequência ao trabalho. Agradeço o seu trabalho, a sua presidência, excelência, e pergunto aos senhores deputados se tem mais algum questionamento a ser feito. Antes de dar por encerrado, eu quero agradecer muito o trabalho que o procurador Yuri tem feito aqui da Assembleia Legislativa, com todos os entendimentos que tem feito com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, o trabalho que vem desenvolvendo aí. Realmente a casa tem dado aqui para a gente na CPI, e a gente que está mais afeto, mais diretamente ligado, o trabalho que os senhores vêm fazendo na Procuradoria da Casa. Muito obrigado, viu, doutor Yuri? A gente tem que ressaltar porque é um trabalho diário, né? Não é fácil uma CPI, é muito curto o espaço de tempo, documentos chegam a todo dia, decisões na justiça têm que ser tomadas, às vezes a justiça é lenta e eles têm feito um bom trabalho. Então, quero agradecê-los, agradecer toda a nossa assessoria das comissões. Convoco os senhores deputados para a próxima sessão ordinária, na próxima semana, terça-feira, dia 17. E se os deputados puderem permanecer alguns minutos aqui pós-encerramento, para a gente acertar as datas. Agradecer muito a presença do senhor aqui, pela sua contribuição que tem dado, parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado, está encerrada a presente sessão.